lá em Daniel 8, então. Daniel 8, a batalha entre o bode e o carneiro, ali nas margens do rio Ulai, em Suzã. Quem que da Bíblia morava em Suzã? Ah, mas é muito rápida! Esther vivia na Pérsia, em Suzã. E Daniel é levado para este lugar no Espírito. Vamos ver qual é o nosso resumo para a gente chegar nos textos do tempo aqui. Daniel está em Suzã, que é a cidade de Esther. Ele está na Pérsia, nesse lugarzinho ali no nosso mapa. Você que é super bem versado em mapas, precisa saber. Tem como aumentar isso aqui? Não, não tem. Né? Aos bem versados em geografia, aqui está o mar Mediterrâneo. Aqui está o Golfo de Suez. Aqui está... Não apareceu? Está em amarelinho. Tipo, aqui está o Golfo de Suez. Aqui está o Egito. Arábia Saudita. Aqui está a Índia. E essa região toda montanhosa aqui é Pérsia, é Irã. Extremamente difícil de atacar com exércitos por terra, porque são montanhas, é um território muito difícil de transitar. Estão jogando bem na Copa? E ai deles se não ganharem. No mínimo já perderam tudo, nem entraram, né? Quem que deu neles? Acho que o primeiro foi a Inglaterra que deu. Não, porque se tivesse sido algum outro país muçulmano, era capaz de tacarem bomba lá, né? Tô brincando, gente. É ano de Copa, é 2022. Nós estamos numa situação abençoada aqui no Brasil, esperando grandes coisas acontecerem. E tem gente que não sei se está assistindo. Gente, ontem eu estava estudando, enquanto estava... Vou contar para vocês como é que eu assisti o jogo, que eu não assisti o jogo. Eu estava trabalhando, achei um lugar lá que estava acompanhando no YouTube a live do jogo. Deixei no mudo, escondidinho ali. E continuei trabalhando de boa. Aí quando começou apito, trombeta, berro, grito, eu fui lá, atualizei, assisti o gol, mandei, gol, gol, gol. 3 minutos depois, fechei de novo e voltei a trabalhar. Aí quando deu os gritos de novo, voltei lá, deu tempo de ver o lindo, belíssimo gol de meia bicicleta, aquilo, de lado, que coisa linda foi aquilo, aleluia. Gente, eu sei que nós estamos em tempos difíceis e o povo está falando não é para assistir a Copa, mas temos os nossos meninos lá. Vamos abençoá-los, orar por eles, assistir de vez em quando, mandar um oi, mas não precisa ficar. A gente tem coisas mais importantes realmente para focar, mas não precisa também desprezar totalmente, né? Vocês entenderam, né? Que eu quero que vocês assistam, mas que vocês também estejam lá na porta do quartel, quem quiser ir, deve ir, vai mesmo. Vai mesmo. Daniel 8. Se você não gostou do que eu disse, deleta, não tem problema nenhum. Continuamos um amor em Cristo. Daniel capítulo 8. É o nosso último capítulo de hoje. E já que eu li os outros, alguns, vamos ler um pouquinho aqui. Ele é bem complexo. Nós temos no cenário um carneiro na Pérsia. Capítulo 8, versículo 3. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos. Um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Conjecturas. Xiitas e sunitas são parte do carneiro do Irã. Eles são persas, na verdade, falam um idioma diferente dos outros muçulmanos, mas também falam árabe, porque eles têm que ler o Alcorão. E então, quais serão as diferenças desses chifres? Não sei. Mas faz parte de um império, de guerras que já aconteceram lá atrás com Alexandre o Grande e que também talvez tenham o seu reflexo aqui nos nossos dias, porque o anticristo vai sair desse bode que eu vou ler daqui a pouco. Então não pode desprezar isso como se fosse só no passado. O carneiro, versículo 4, dava amarradas para o ocidente, que é o mar, dava amarradas para o norte
e dava amarradas para o sul, que é o Negev. A palavra ocidente é a palavra mar, normalmente atribuída ao mar Mediterrâneo. O termo norte é norte mesmo, e o termo sul é o termo Negev, porque quando você está em Israel, o sul é o deserto do Negev. A raiz dessa palavra também diz respeito a lugares áridos e desérticos. Então, são muitas as conjecturas, eu vou pôr no mapa daqui a pouquinho. E ele é invencível e ele se engrandece. É ele que se engrandece? É o carneiro. Aqui no momento ele está dando suas marradas. Se for o Irã dos nossos dias, vai ter um momento em que ele vai dar grandes investidas em tudo quanto é direção, menos para trás, menos para a região da China e para trás dele ali, leste. Ele vai dar investidas para o Mediterrâneo, para as áreas desérticas ao sul de Israel, ele vai ter que atravessar a Arábia Saudita ali, e para o norte. Para o norte nós temos os cubistãos, né? Deixa eu ver, eu tenho aqui uma cola que está no próximo, não está nesse. Deixa eu apresentar para vocês primeiro o bode. O bode está no versículo 5. Estando eu considerando, vi que. Então ele viu a visão do carneiro e ficou pensando no assunto. Deus interrompeu o pensamento dele e trouxe mais uma. Vi um bode que vinha do ocidente, da região do mar, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, um super master chifre, desproporcional entre os olhos. E ele vem, tipo, voando, né? Não vem falar pra mim que é avião, porque avião todo mundo tem, galera. Avião não é uma coisa nova. Não é o Irã não tem, só o Ocidente tem, não. O Irã também tem muito avião. Alguma coisa diferente tem aqui que Deus está descrevendo. E ele veio sobre toda a terra, sem tocar no chão. Versículo 6, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Ele vem contra o carneiro e vai destruí-lo, ok? Resumo do resumo. Vamos no mapa. Está aí o Irã, a Pérsia, ou a cidade de Sussã, onde Daniel estava vendo essa visão. Vem o carneiro da Pérsia com um chifre maior do que o outro, e ele dá amarradas para o mar. Nós imaginamos que seja o Mediterrâneo, que é para o ocidente, mas nós temos todos os mares aqui. Tem o Mar Cáspio, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, o Mar da Arábia, tem um monte de mar aqui. Mas ele vai para o ocidente. Ele vai dar amarradas para o norte e para o Negev. Veja que o Negev também atravessa um lugar muito árido, muito seco, muito desértico. Aí você tem o bode que vem com um super chifrão e ele vem vindo do sol poente. Ele vem do sol poente, ele não vem do mar, ele vem do sol poente. E ele vem contra o carneiro e ele vai pisar e vai destruir esse carneiro. Ele vem com grande violência. Agora é interessante porque o bode, ele se ressente do carneiro e o destrói. Será que eles tinham alguma parceria e houve aí alguma traição? Versículo 7. Viu chegar perto do carneiro e ressentido, não é irritado, é ressentido, tipo, tinha uma mágoa ali. Pensa no sentimento de mágoa, de ressentimento. Ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, ou seja, ele quebrou, seja lá o que for, que eram os chifres do carneiro, ele quebra os 2. Sejam 2 tipos de exércitos, ou 2 nações aliançadas que estão ali na Pérsia, não sei. Mas ele quebra os 2. Não havia força no carneiro para lhe resistir. Quer dizer, não, nesse embate, o bode é muito, muito, muito superior. O bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Guarda essa palavrinha, pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Estou pensando em pisar, né? Pisotear. Tem vários textos escatológicos que falam que alguém pisou alguém. Não custa guardar esse também aí, numa prateleira dos pisoteados. Ou pisoteadores. Versículo 8. A pergunta fica, né?
Esse bode, ele cresce, se fortalece, ele se engrandece de sobremaneira, e ele seria ele só Alexandre o Grande no passado, ou seria ele ainda algo para o futuro? Ok? Mas para ser para o futuro, ele tem um monte de profecia para cumprir aqui. Igualzinho está escrito. E Alexandre o Grande cumpriu algumas dessas, igual está escrito. Mas não cumpriu todas. Então a gente fica assim, a gente vai do meio do caminho para frente, ou vai acontecer tudo de novo, a gente tem que conhecer muito bem o que está escrito e esperar para ver. Junto com todas as outras profecias de tempo que nos ajudam com isso. Mas pode ser exatamente isso, metade que se cumpriu e metade que ainda vai. Pode ser, se encaixar no texto. Que nem a gente viu lá em Daniel 11, que a partir do 21 a gente tem como dizer, isso aqui é para os últimos dias. O que vem antes, não sei. Não sei, pode ser que sim. Eu gostaria que sim, porque ficaria muito fácil, né, da gente entender. É bem detalhada a profecia dos reis do norte e do sul, enfim. Então nós temos um chifre quebrado, parece que não, mas não é uma cobra, não. Isso aqui é um chifre, essa coisa gigante é um chifre que foi quebrado, né, do bode. E esse grande chifre é quebrado e dá lugar a 4 outros chifres. Olha, o bode, versículo 8, se engrandeceu sobremaneira, mas quando ele estava na sua maior força, no auge dele, o chifrão foi quebrado e subiu no lugar dele, e o Alexandre, ele morreu no auge das suas conquistas, comeu alguma coisa ruim, teve uma febre, não sei lá o que ele teve lá, morreu, e subiram no lugar deles a contendas, né, entre 4 ou 10 generais, mas no fim resolve-se nos 4 principais. Também é uma grande contenda histórica. Versículo... Subiram 4 também notáveis para os 4 ventos do céu, o que pode ser algo, um indício de algo global. Versículo 9. De um deles saiu um chifre muito pequeno. Aqui você começa a pensar, peraí, esse chifre pequeno é o anticristo. Já estou dando um spoiler, ok? Então, quanto para trás eu posso voltar, ou aonde eu começo a falar dos últimos dias, se aqui já está o pequeno chifre. Olha, de um dos 4 sai um pequeno, e esse pequeno vai ser o anticristo. De um deles saiu um chifre muito pequeno. Repara que, de novo, né, ele não é dos 4, ele sai aqui de um dos 4. Ele não é nenhuma das 7 cabeças, ele é uma oitava. Ele não é nenhum dos 10 chifres, ele é um... Então, pense nisso, ele não é o que está em evidência. Ele vem caladamente, engano, sobe e mata 3. Engrandeceu-se até o exército do céu. Eu acho que eu tenho isso aqui. O pequeno chifre sai de um dos 4 chifres, cresce e se engrandece, ou se torna poderoso sobremaneira. Para que lado que ele vai crescer? Então lembra, o carneiro estava do lado de cá e em direção ao mar. Esse daqui subiu do poente e ele ataca na direção contrária, para o oriente. Para o Negev, ou para onde está o Egito, norte e sul, a guerra do norte e sul, Daniel 11 fala do rei do Egito, e para a terra formosa, que é Israel. Eu tenho aberto aqui o que eu quero ler, e eu não quero destruir o texto. É o lugar onde nasce o sol. Então, o Daniel está tendo a visão em Susã. O sol se põe, isso. Daniel está em Susã, eu estou ao contrário, né? Daniel está em Susã, que é para cá. Daniel está aqui em Susã. Ele olha para o sol poente, onde o sol se põe, lá está o bode. Agora ele está onde o bode está, o bode vai para onde nasce o sol. Então o bode ele vai na direção da Pérsia, ele vai para o sul, para o Negev, e ele dá amarradas para onde nasce o sol, que é no Oriente. Que eu já falei, foi o primeiro lugar que eu falei. Eu estou gostando de fazer a câmera me seguir, entendeu? Eles amam quando eu faço isso, se você soubesse. Ele se torna poderoso e ele avança para essa região. Então, o carneiro dava amarradas para o lado onde está o bode vai reconquistar ou vai achatar o poder do carneiro,
mas também vai conquistar essas terras. O bode. O bode é o cara aqui, ok? Desse bode, quebra o chifre. Então, o bode não é o Alexandre, era o chifre que teria sido o Alexandre. Mas tem alguém que é esse chifre. Ele vai ser abatido no seu auge. 4 vão surgir no seu lugar. E desses 4 vai sair o anticristo. E aí nós temos um texto bem difícil e interessante. Versículo 10. Engrandeceu-se até o exército do céu e a alguns do exército, e das estrelas deitou por terra e as pisou. Olha a palavra pisou aqui de novo. O que pode ser? Né? Pode ser que ele se engrandece para o exército celestial, e aqui nós temos o contexto espiritual paralelo da guerra de Apocalipse 12 entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos, paralelamente ao que está acontecendo na terra. Pode ser que ele está descrevendo esse abrir de portais, essa movimentação espiritual, porque o império do anticristo não é um império natural, não é como é que é non em português mesmo? Nova ordem mundial, não é a nova ordem mundial mundana, só humana, ela é ela tem o poder sobrenatural de Satanás nela, não pode divorciar isso do contexto dos eventos, há uma coisa espiritual acontecendo, ok? Pode ser que ele se engrandece até ele pisa alguns dos astros, pode ser que tenha alguma coisa a ver com o sumo sacerdote, porque no versículo 11 ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e aqui está aquela palavrinha que vocês vão consertar já já, que ele não tirou o sacrifício contínuo. Versículo 11. Ele se engrandeceu até o príncipe do exército e dele elevou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. Tem um slide dessa correção aqui. Mas o que acontece então? Há uma exaltação, uma elevação do contínuo, do sacrifício, e o templo, o Mikdash, é lançado por terra. A linguagem é muito importante em Daniel, porque ele vai e volta chamando o templo de coisas diferentes, a gente fica meio perdido aqui. Aonde estão as nossas menções de tempo? No versículo 17, ele fala que é o fim do tempo. Ele veio para perto de onde eu estava. Gabriel vem falar com Daniel. E chegando Gabriel perto de Daniel, ele fica super assustado, cai com o rosto em terra. E aí ele fala assim, olha, Daniel, entende a visão, ela será para o tempo do fim. No versículo 19, eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Não é algo lá para Alexandre, não é algo para antes dos dias de Jesus, porque Jesus coloca isso para frente. Então a gente está procurando algo para os tempos do juízo final que está por vir, não o dia do juízo final, o tempo do juízo que está por vir. Versículo 19 também, ele diz que será no determinado tempo do fim. Então, é no tempo de Moed, é no tempo de Moedim, são nos tempos que Deus falou, olha, vai ser só aqui, não vai acontecer antes, não vai acontecer depois. Lembra dos seres que vão sair do abismo lá, dos demônios que estão presos no Eufrates em Apocalipse 9. Eles estão ali presos, esperando o dia, o mês, a hora, o dia, o mês e o ano para serem soltos. Esse é o tempo determinado de Deus. Não vai acontecer antes, vai acontecer quando Deus falar que vai acontecer. Nós não temos como acelerar ou como atrasar essas coisas. Ok? Vamos ler o texto difícil. Daniel 8:10. O pequeno chifre se engrandeceu até o exército do céu. Quem são o exército do céu? Pode ser anjo, pode ser santo. E há alguns do exército e das estrelas. Então, há alguns dos santos e há alguns dos anjos. Deitou por terra. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler sem as minhas anotações e depois com as minhas anotações. Engrandeceu-se o pequeno chifre,
leu as anotações. Até o exército do céu e a alguns do exército e das estrelas, não tem desse exército no texto, e das estrelas, deitou por terra. Porque se você acrescenta as estrelas do exército, você está dizendo que é um grupo só de pessoas, tipo um exército de seus generais. Mas não é o que diz o texto. O texto diz que há alguns desse exército, que é esse exército do céu, o exército do céu, que é composto de santos e de anjos, como a gente vê lá em Apocalipse, ele tem um comandante só. Esse comandante é Jesus. Alguns do exército e das estrelas deitou por terra. Ele faz um acréscimo. São dois grupos diferentes que fazem parte desse exército. E os pisoteou. E essa palavra é a mesma palavra usada para quando se pisa uma uva no lagar. Ok? Qual é a interpretação que penso ser? Engrandeceu-se o anticristo até o exército de Deus. Ele vai achar que ele está podendo contra esse exército que são todos. O tabernáculo que ele vai blasfemar lá em Apocalipse 13, etc. Então são todos. E ele está ali lutando contra os anjos também. Ele vai perder a guerra contra os anjos. Mas ele vai pisar tanto os santos como algumas das estrelas que vão cair nessa guerra. Elas serão deitadas por terra. Ele fará cair santos ou em apostasia ou em martírio por perseguição. E os anjos podem sofrer baixas de guerra. E ele os pisoteará. Agora, se for um exército, por exemplo, de Israel, ele vai ganhar essa guerra. Está claro aqui no texto, se for um exército físico em Israel, ele vai ganhar essa guerra. E ele vai pisá-los como se pisa uvas no lagar. Agora, a nossa correção está chegando aqui. No versículo 11. O pequeno chifre e o contínuo é exaltado. Isso não tem na sua Bíblia. Ok? Isso só quem foi fuçar no léxico para ver a diferença. Ele, o pequeno chifre, o anticristo, ele se engrandece até o príncipe do exército, e do príncipe do exército, ou do lugar do príncipe, que é talvez o santo dos santos no templo. Qual é o lugar do príncipe Miguel? Qual é o lugar do príncipe Jesus? Qual é o lugar do presidente de Israel? Ou do primeiro-ministro? Ou do rei? Qual é o lugar do sumo sacerdote? Tudo tem a ver, no fim, com o templo. Ele eleva o sacrifício contínuo. Então, essa é a palavrinha que está trocada aí na sua Bíblia. Que eles emprestaram dos outros textos que falam que o sacrifício é tirado. E aí eles colocam aqui, só que eles bagunçam toda a cronologia. Então, voltando essa palavra para o seu lugar certo, a cronologia volta a funcionar. O anticristo se engrandece até o príncipe do exército, seja lá o que for isso, e dele ele eleva, ele exalta o contínuo. Se ele acabou de fortalecer uma aliança com muitos, ele precisa primeiro fazer um templo. Precisa ter a possibilidade de um templo ser levantado para que os sacrifícios sejam exaltados, começados, elevados. E se assim ele se engrandece para uma liderança ou por meio da sua aliança com Israel, não sei. Mas esse templo vai ser construído. E vai ser elevado o contínuo. E o lugar do seu templo, Mikdash, foi lançado por terra. E aqui são muitas as emoções, né? Porque onde que está isso na minha cronologia? Quanto tempo esse versículo ele está transitando em abominação desoladora? Ele está transitando um pouquinho antes? Ele está transitando na semana toda? Ele está transitando na grande tribulação? Onde está esse texto? Vou ler com a minha interpretação aqui. Ele, o pequeno chifre, que é o anticristo, ele se engrandece até o príncipe do exército, e dele, no lugar do Messias Jesus, no lugar de Jesus, onde Jesus deveria fazer isso, mas ele quer fazer isso, sendo o Messias, ele vai exaltar, elevar, estabelecer o sacrifício, tomando o lugar do Messias no já instituído terceiro templo,
que aconteceu lá no fortalecer da aliança. E nesse lugar do templo de Deus, ele lança por terra, porque ele vai começar agora a ser pisado pelos gentios por 42 meses. Minha tentativa. Vamos colocar isso numa linha do tempo já já. Antes, vamos continuar no versículo 12. E o exército de anjos e santos foi entregue ao pequeno chifre junto com o contínuo. Então, primeiro ele vai lá, estabelece a aliança, ele constrói o templo, aí ele exalta o sacrifício, ele estabelece aquilo. Aí ele vai receber o exército e o contínuo, tudo vai vir para os cuidados dele. Mas por causa da transgressão, na sua Bíblia pode estar abominação. Então troca. Não é abominação, aqui é transgressão. Não estamos falando da abominação desoladora, que eles transportam para esse tempo, para esse lugar. É transgressão, pecha. Por causa da transgressão, e lançou por terra a verdade, ele fez, aconteceu e prosperou. Essa palavrinha transgressão é muito importante aqui, ok? No 12 e ela vai continuar no 13. O que tem abominação? Sacrifício diário. Continua. Ao chifre. Vou começar o 12. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia. E a verdade foi lançada por terra. Gente, eles comeram a palavra transgressão. Não tem nada a ver com o que você está falando. Que versão é essa? NVI. Então, eles comeram essa parte eles falaram, e o exército foi entregue junto com o sacrifício, eles comeram-o por causa da transgressão e continuaram, e lançou por terra e etc. Ok, mas agora no 13 ele vai falar da transgressão, agora não tem como ele pular mais. Aí depois, Daniel vai ouvir o seguinte, até quando, é a pergunta do santo para o santo lá, até quando durará a visão, a profecia, o oráculo do sacrifício contínuo e da transgressão desoladora? Então não pode, para essa pergunta existir, eu não posso apagar ela lá de trás, que está sendo conversado sobre isso, né? Então ele está no 13. Lá no 12 foi onde ele mencionou a transgressão, onde o exército e o sacrifício foram entregues por causa da transgressão. E não são transgressões no plural, é uma coisa específica, é um evento que é conhecido e chamado por transgressão desoladora, que é misturado e confundido com a abominação desoladora. Não? Ok, rebelião põe. É bom que não seja a abominação, porque é outra palavra mesmo. Então vamos dizer que rebelião tá bom, não tem problema. A palavra é transgressão, tipo, ele perdoa as nossas transgressões, é essa palavra. O importante é que ela não seja a mesma palavra abominação, porque ela realmente não é nem a mesma palavra, nem o mesmo evento, tanto que eu escrevi aqui para vocês verem. A transgressão desoladora é diferente da abominação desoladora. Assoladora não, a transgressão. Abominação e transgressão são duas coisas diferentes, ok? Transgressão e abominação são duas coisas diferentes. Ambas são desoladoras. Assoladora e desoladora é igual. Mas transgressão e abominação não. São totalmente diferentes e são momentos e eventos diferentes na nossa cronologia. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo que foi entregue junto com o exército para o anticristo? Até quando dura isso? E a transgressão desoladora. Para que seja entregue o santo, que talvez se refira ao Mikdash, que é o templo que ele mencionou ali atrás, e o exército, anjos e santos que vão ser entregues, a fim de serem pisados, ou o exército de Israel, ou alguma coisa que vai ser pisado. Algo vai ser entregue para o anticristo. Versículo 14. Ele respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, que para propósitos de simplicidade para nós serão 2.300 dias.
O dia começa na viração, tem uma tarde e tem uma manhã. Há outras teorias que vão dizer que são 2.300 anos, outros vão falar que são 2.300 manhãs, mais 2.300 tardes, vão falar que são 4.600 alguma coisa. Eu vou ficar no entendimento mais simples e básico do texto para a nossa cronologia. Fique à vontade, pode expandir, ok? Isso não são interpretações. Eu vou ser bem simplista aqui. Ele me disse, até 1.200 e 300, vou dizer dias, e o santo será justificado. O que é justificar o santo? O que é o santo? O santo é Jesus? O santo é o povo de Deus? O santo é o Monte Moriá, onde o templo do anticristo foi construído e agora vai ser destruído, então por isso ele é justificado, ou purificado, ou santificado. A palavra é justificar. Tem a ver com Jesus vindo e estabelecendo seu reinado, tem a ver com o povo santo que vem reinar com Jesus, tem a ver com a salvação, a justificação do povo de Israel, tem a ver com o nome de Jesus. Ninguém sabe o que é esse santo. A interpretação mais simples é o templo, mas você não tem como justificar o templo a não ser que você o destrua. Então, se for a justificação do templo, significa a destruição do templo, que foi construído por outro que não é o Messias e ainda foi profanado. Então, seria mais claro, mais racional que ele fosse destruído, ok? Então, tá aí uma suposição. Agora, como é que a gente vai colocar esses 2.300 dias na 70ª semana de Daniel? E você que tem a apostila, faça uma correção aí. Na página 19, corrige aqui 2.300 dias. No título tá 2.330, é 2.300 dias, ok? Eu misturei um monte de coisa junto aqui, na hora de digitar, só fui perceber recentemente. Então, página 19, o título é Os 2.300 dias de Daniel. Novamente, nós temos os calendários. E eu quero colocar essa data dentro desse calendário, que precisa corrigir aqui também, que é um 0. Nós temos, então, 2.300 dias. Cadê o texto bíblico, Márcia? A resposta do